assim? Você vai deixar desse jeito? Tava assim, ó. Olá, você está no Hot Channel, no Pergunte ao Pastor, e nós temos uma pergunta aqui do Marcelo, de Ribeirão Preto. A pergunta é a seguinte: se Deus é amor, por que no Antigo Testamento Ele mandou Israel entrar em cidades e matar crianças, matar idosos, não poupar animais, exterminar tudo? E há um texto que é muito citado quando se pensa nesse assunto. Está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Aqui Deus está dando uma ordem para o rei Saul, primeiro rei de Israel, para que ele exterminasse um povo chamado Amaleque. Amaleque, ele vem, é neto de Esaú, né, o irmão de Jacó. Então a origem que se chama de os Edomitas, né, numa origem edomita. Amaleque foi ordenado que fosse exterminado, e Deus diz aqui para Saul, verso 2: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Esse assunto, naturalmente, não é um assunto muito simples, mas há uma explicação bíblica histórica. Deus aqui ele estava mandando Saul exterminar Amaleque. Por quê? E o texto ainda diz assim, que Deus se lembrou, porque Amaleque, o povo amalequita, muitas vezes citado no Antigo Testamento, esse povo atacou a retaguarda do povo de Israel, quando Israel estava na caminhada no deserto, saiu do Egito com Moisés, estava indo em direção à terra prometida. E esse fato está relatado em Deuteronômio, capítulo 25, livro de Deuteronômio. Aqui o fato já tinha acontecido. Deuteronômio em grego, né, é um nome, a palavra grega, é a repetição da lei. E Deus aqui, prestes Israel a entrar na terra prometida, Deus ele relembra Israel desse fato. E diz aqui, verso 17, capítulo 25: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saíeis do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e te derrubou na retaguarda todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos ao redor, na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esqueças. Então o que aconteceu? O povo saindo do Egito, no deserto, caminhando para a terra prometida, os amalequitas foram na retaguarda de uma forma covarde. E quem ficava na retaguarda? Imagine 3 milhões de pessoas andando no deserto. As pessoas idosas, as pequenininhas, as crianças, né? A mãe carregando uma criança, muitas vezes, quem sabe, nos braços. Os animais também, que alguns dando cria. Você encontra fatos assim, por exemplo, em Gênesis, quando Jacó se encontra com seu irmão Esaú, depois de muitos anos, os dois brigados, na verdade, né? Jacó tinha roubado a primogenitura de Esaú, se encontram anos depois, lá capítulo 33 de Gênesis, e eles se reconciliam. E Esaú, ele convida Jacó para voltar com ele, né? Para a terra dos seus pais. E a resposta de Jacó foi essa: falou, olha, meu senhor, pode ir na frente, porque eu tenho crianças pequenas, eu tenho o gado que deu cria, tem cria nova, não pode andar muito rápido. E foi isso exatamente que aconteceu com Israel no deserto. A retaguarda então ficavam os idosos, as crianças, os animais, e os amalequitas atacaram covardemente a retaguarda
de Israel. E Deus disse: eu vou punir esse pecado, essa covardia nos amalequitas. Primeiro, há um senso de justiça aí, que é a justiça que, por exemplo, desde a antiguidade é conhecida como a lei de Talião. Talião não era um nome, ou melhor, não era um homem, não é um nome próprio. Talião é um princípio de reciprocidade. É o famoso dente por dente, olho por olho, que você encontra não somente na lei de Moisés, você vai encontrar isso nas leis antigas. Por exemplo, tem o chamado Código de Hammurabi, ou Hammurabi, foi escrito 20 séculos antes de Cristo, alguns colocam o século 18 antes de Cristo. E o Código de Hammurabi, ele é um resumo das muitas leis que você já encontrava na antiguidade, a respeito da regulamentação da lei civil, né, do convívio social. E o Código de Hammurabi, ele tem princípios ali semelhantes aos princípios da lei mosaica. Dente por dente, olho por olho, pé por pé. Se alguém arrancava o braço de alguém, né, o braço dele seria arrancado. É o dente por dente, olho por olho. E os habitantes do Oriente, eles sabiam disso. Eles tinham conhecimento, primeiro, das leis. Eles sabem que é assim, ou sabiam que era assim. Então, os amalequitas atacaram Israel e mataram crianças, mataram idosos, mataram animais, mataram crianças de colo. Da mesma forma, então, Deus disse: eu vou punir o pecado. Em certo sentido, é o senso de justiça que muitos têm hoje, né? De uma reciprocidade, de uma punição que seja à altura do crime cometido. E os povos antigos, então, primeiro, sabiam disso. Segundo, a própria Bíblia diz que as pessoas, por mais ignorantes que sejam ou que tenham sido, por mais que esses povos antigos fossem ignorantes ou meio brutalizados, a Bíblia diz que as pessoas, além de terem conhecimento do que veio a se conhecer como a lei de Talião, porque a palavra Talião, ela vem do latim, deixa eu lembrar aqui da minha cola aqui, é a palavra taliter, e taliter em latim significa na sua totalidade. Então significa que o crime, ele seria punido em sua totalidade. Daí vem talião em português. Primeiro, o pessoal conhecia essas coisas. São leis que você vai encontrar em diversos povos, regulamentando a vida civil dessa turma toda. E a segunda coisa, as pessoas em nenhum tempo da história foram ignorantes às leis de Deus, às leis morais de Deus. E isso, por exemplo, a gente vai encontrar aqui em Romanos, no capítulo 1. Nós vamos encontrar isso então em Romanos capítulo 1. Paulo, ele está falando sobre esse assunto. Então ele diz assim: porque do céu, verso 18 de Romanos 1, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Aí olha só, 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, ou foi manifestado, porque Deus o manifestou. Primeiro, o texto está dizendo o quê? Que Deus, ele se ira contra o pecado das pessoas, a injustiça que é cometida. Então foi isso que aconteceu com os amalequitas, Deus se irou. Segundo, verso 19 está dizendo que ninguém pode dizer que ignora que há um Deus que controla tudo, ou um Deus que julga essas coisas, um Deus que pune o erro, porque no 19 está dizendo: o que de Deus se pode conhecer foi manifestado. E aí ele explica no verso 20, como foi manifestado. Diz aqui: porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo. Então, desde a criação do mundo, quer dizer que ninguém ficou de fora. Ninguém, desde Adão e Eva, pode dizer que não sabia disso, que existe um Deus que se ira, fica irado com a injustiça dos homens. Desde a criação do mundo,
as suas coisas invisíveis, como também o seu eterno poder, como também a sua divindade, olha o que o texto fala, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. O que Paulo está falando aqui? Que através da criação, Deus manifestou a sua pessoa e os seus atributos morais, seus atributos éticos, a sua ética para a humanidade através da criação. É aquela coisa de Salmo 23, eu acho, ou Salmo 19. Os céus manifestam a glória do Senhor e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então a pessoa olha a criação, é aquela reação de dizer, tem que ter alguém por trás disso. Alguém disse assim que é por isso que o homem do campo, é muito difícil encontrar um ateu, um cético, um agnóstico, entre aquelas pessoas que moram, por exemplo, no campo, porque ela vê a criação de Deus. Você vai encontrar, né, o cético, o ateu, o cara que nega a existência de Deus, muitas vezes na cena urbana, na área urbana. Por quê? Na área urbana, o homem vê a sua própria criação. Então ele glorifica aquilo que ele cria. Mas vamos lá. 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. A criação revela os atributos invisíveis de Deus, a sua justiça, a sua bondade, a sua santidade, a sua onipotência, o seu direito de ser a autoridade máxima. Deus é o Criador de todas as coisas. E o homem não, em outras palavras, não deu bola para isso. Ignorou a Deus, né? Paulo vai dizendo aqui, e aí ele diz no 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, quadrúpedes e répteis, em outras palavras. O homem parou, deixou de adorar a Deus e passou a adorar a criação. Fabricou os seus próprios deuses. 24, pelo que também Deus os entregou às concupiscências, quer dizer, Deus entregou os homens às suas inclinações carnais, pecaminosas, dos seus corações, os entregou à imundícia para desonrar os seus corpos entre si. Aqui Paulo já começa a entrar também em outros tipos de pecado, pecados sexuais, falando que a mulher mudou o seu uso natural do seu corpo, contrário à natureza. Da mesma maneira os varões, aqui o texto está falando já de homossexualidade, da perversidade sexual, e todo tipo de perversidade que você pode pensar já existia na antiguidade, a pedofilia, o incesto, o estupro, a violência sexual, o abuso, o assédio sexual. Aqui Deus está falando de tudo isso. E aí, verso 29, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, aí tem uma lista aqui, murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, quer dizer, caluniadores, soberbos, presunçosos, a lista é grande, nécios, infiéis, inventores de males. Eu já estou no verso 31 do capítulo 1 de Romanos. E aí chega no 32. Os quais, conhecendo, olha só, a justiça de Deus. É como se Deus estivesse falando para os amalequitas aqui. Vocês sabiam a respeito da justiça que eu tenho para fazer, ou da justiça que eu uso contra toda impiedade, homicídio, e mesmo assim vocês, amalequitas, fizeram o que fizeram com o povo de Israel. E Paulo diz assim, conhecendo a justiça de Deus, e são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem com os que fazem. E aí Paulo então está dizendo o seguinte, que as pessoas são indesculpáveis, porque tiveram a oportunidade de conhecer essa justiça de Deus, conhecer o que é que Deus pensa a respeito de todos os males que a humanidade pratica, e mesmo assim cometem esses males
e consentem com aqueles que cometem os mesmos males. E Paulo vai continuando a tratar disso. Capítulo 2 diz aqui: tribulação e angústia, indignação, ira, eu estou no verso 8 e verso 9 do capítulo 2, sobre os desobedientes, os contenciosos, e sobre toda a alma do homem que comete o mal, primeiramente ao judeu e também ao grego. O que Paulo está falando? É como se ele estivesse falando dos amalequitas, o seguinte: não foi só por aquilo que vocês fizeram ao povo judeu. Na verdade aqui então, Deus manda exterminar os amalequitas, não é porque eles fizeram mal contra os judeus. Poderia ter sido esse mal feito com qualquer povo, com qualquer etnia. Todo mal, seja judeu, seja grego, o mal será punido, é o que ele está falando aqui. E aí ele vai continuando, verso 11: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então o cara é judeu, é amalequita, moabita e qualquer outro povo, romano, árabe, qualquer lugar, ele vai ser julgado de acordo com seus atos. Deus não faz acepção de pessoas. Verso 12: por quê? E aí vem uma colocação que foi feita a respeito dessa história de Deus mandar exterminar o povo de Amaleque. Alguém disse assim: mas eles não conheciam a lei de Deus, não conheciam a Deus, então como é que eles podem ser punidos se eles não conhecem a lei de Deus? A gente já viu em Romanos 1 que todo ser humano, desde a criação, a própria criação revela esse Deus e a sua lei. E Paulo diz assim: vocês, então, todos nós somos indesculpáveis. E aqui Paulo, ele continua nesse argumento: todos os que sem lei, então foi o caso dos amalequitas, todos que sem lei pecaram, mataram crianças, mataram animais, mataram idosos, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei, ele está se referindo à lei de Moisés, a lei de Deus, sob a lei, conheciam a lei, pecaram, pela lei serão julgados. E 14 ele fala: porque quando os gentios, quem são os gentios? Essa é uma maneira que os judeus usavam para se referir a todos os povos que não eram judeus. Então quem não é judeu na Bíblia é gentil. Quando os gentios que não têm lei, a lei de Deus, fazem naturalmente as coisas que são da lei, ele vai dizendo aqui: eles servem de lei para si mesmos. E aí Paulo explica isso. Como assim? O cara não conhecia a lei de Moisés, os amalequitas não conheciam a lei de Moisés, não tem problema. Eles vão servir de lei para si mesmos. E aí Paulo explica: que história é essa? Está aqui no verso 15. Eles mostram a norma da lei escrita em seus corações. Por que isso? Deus criou o homem à imagem e semelhança, né, de si próprio. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O homem, ele tem lá, que seja um resquício, mas ele tem um resquício da lei moral de Deus dentro de si. O cara pode ser lá do pigmeu da África, um aborígene da Austrália, um esquimó lá do gelo. O cara foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele tem no coração dele, Paulo diz isso, a norma, a essência da lei, o que é certo, o que é errado, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. E Paulo reforça a ideia: ninguém é indesculpável, os amalequitas também não. Usando o texto de Paulo para a história dos amalequitas lá. Então, terminando. Eles têm a norma da lei nos seus corações, testificando juntamente com a sua consciência. Então eles têm a norma da lei no coração, e eles têm o que foi dado por Deus também? A consciência. Todos nós temos uma consciência. A gente sabe quando está errando, está acertando. E por causa disso, e ainda mais, olha aqui, e os seus pensamentos. Deus deu raciocínio, capacidade cognitiva. O cara consegue pensar e, com um pensamento mínimo, ele sabe que ele está errando, ou quando ele está errando, ou quando ele está acertando. Então, a lei no coração
a consciência e o raciocínio, acusando ou defendendo, e aí Paulo termina, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo segundo o meu Evangelho. Então, pessoal, os amalequitas, quando eles cometeram aquele crime contra Israel, e poderia ter sido com qualquer outro povo, eles sabiam, pelas leis da época, que era dente por dente, olho por olho. Eles seriam punidos pela lei da época e que eles seriam punidos pela lei de Deus gravada no coração, porque Paulo afirma isso. Eles, por causa da criação, da natureza, eles sabiam da existência de Deus, e o que se pode conhecer de Deus, diz Paulo, todos nós podemos conhecer o mínimo necessário, é uma luz mínima necessária. Todos nós temos para saber quando nós estamos errando ou acertando, e saber também que Deus faz justiça, Ele revela a sua ira contra toda impiedade do homem. Então a ordem de Deus para punir os amalequitas foi dada em função de tudo isso. Ok? Grande abraço, fique com Deus, mande suas perguntas e até o próximo Pergunte ao Pastor. Hashtag minha cola.